Mas agora, um outro destaque para você. Após o adiamento da votação do PL das fake news, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu impedir a participação do Partido Novo na CPMI do 8 de janeiro. A decisão deve abrir mais uma vaga para o PT nas investigações sobre as invasões no dia 8 de janeiro. Lira alegou que o Novo não conseguiu eleger o mínimo de 11 deputados no último pleito e, por isso, não teria direito a uma liderança no colegiado. A CPMI terá um total de 32 membros titulares e o Planalto espera que, desse total, cerca de 22 sejam aliados. A oposição acusa a base governista de enfraquecer as investigações. José Maria Trindade, como foi, Zé, esse processo para essa negociação que terminou com uma vitória do governo Lula, dá para dizer, Zé? Pois é, olha, Vitor, ontem eu fui exatamente para dentro do plenário da Câmara para sentir aquele clima, aquela disputa. E foi muito importante. Vi bastidores. Em primeiro lugar, o presidente da Câmara apostou alto na aprovação desse projeto da censura. Apostou alto. Chamou os líderes dos partidos políticos, reuniu ali na residência oficial e saiu de lá com um acordão, né? Esses acordos que são fechados por aqui. Eu sempre digo que quando um acordo é fechado nesse nível aqui, quem perde é o povo, que está fora, não discute exatamente o que aconteceu. A urgência foi aprovada já capengando. E logo em seguida, Arthur Lira recebeu a proposta ali, até do deputado Eduardo Bolsonaro, olha, não vamos votar imediatamente um mérito, vamos deixar para a semana que vem. E foi assim. Uma semana houve um trabalho. A oposição destacou coordenador para cada estado, e esses coordenadores fizeram um levantamento geral e apostaram sim na pressão externa do Congresso Nacional. E mudou. E isso assustou. Vou te dizer, o presidente da Câmara hoje é um líder assustado com essa derrota, está amargurado, e outros líderes estão dizendo o seguinte: o parlamento está vivendo um mundo novo. Antes se pensava na influência das mídias sociais na definição do voto. Alguns deputados desdenharam, falando, não é tão importante assim. Foi muito importante. As plataformas digitais elegeram vários parlamentares. Em seguida, se desdenhava também sobre a influência destas plataformas na votação. Pois bem, ontem ficou comprovadamente ali a situação de que as plataformas, ou seja, o povo que continua acompanhando o seu parlamentar, muda voto no plenário da Câmara e isso assustou. Hoje, o presidente da Câmara encomendou um estudo da parte técnica, assessoria parlamentar, veja bem, declarar guerra contra as Big Techs, declarar guerra contra as plataformas digitais. E o argumento é pesado, né? É aquela velha história, né, que já houve mudança de lei sem aprovar no Congresso Nacional, de ato antidemocrático. Ele está dizendo que as Big Techs, as plataformas, impediram o funcionamento de um poder. Veja como está pesada esta disputa e essa guerra. Lira vai juridicamente para cima das plataformas e esta é a informação que eu tenho. Ele vai para cima juridicamente, dizendo que houve um ato antidemocrático, impedimento de um poder de funcionar. Olha, o poder não foi impedido, o plenário estava livre. Por que não votaram? Porque não quiseram, mas não houve impedimento. Ninguém foi para a porta do plenário segurar deputado. Esta é a nova realidade. Então, o projeto foi retirado de votação, mas não arquivado. Ele pode ser fatiado, votado em temas, o que eu acho interessante, né? O projeto do Orlando Silva unia vários assuntos. Ele pode também receber emendas e já estão mais de 100 emendas apresentadas até agora. E em terceiro lugar, um novo projeto do Mendonça Filho, Mendoncinha, tem um projeto que agrada uma boa parte. Então, haverá a retomada do debate, mas a novidade que eu queria dizer é essa: Arthur Lira é hoje uma fera ferida e está querendo partir juridicamente contra as plataformas digitais.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, inclusive, sobre o PL das fake news. Vamos querer te ouvir também, Mota. Você que não estava presente ontem aqui no momento em que foi adiada a votação, a gente vai falar especificamente sobre esse assunto daqui a pouquinho. Agora, sua análise, Mota, sobre essa mudança que tivemos aí na composição da CPMI do 8 de janeiro. O governo ganhou mais uma cadeira, foi tirado da comissão Partido Novo. Mota. Novidade, né? A gente já imaginava que essa CPMI do 8 de janeiro provavelmente vai ser o maior desafio a ser enfrentado pelos parlamentares de oposição. Nenhum desses próximos 4 anos vai ser fácil. O trabalho dos parlamentares de oposição vai definir os rumos que o Brasil vai tomar em várias áreas extremamente importantes. E esses parlamentares que vão participar da CPMI do 8 de janeiro têm uma missão toda especial, que é descobrir e divulgar a verdade sobre o que aconteceu aquele dia. Se eles estiverem em minoria, enfrentando uma maioria de aliados do governo, esse trabalho não vai ser fácil. Mas os parlamentares de oposição que participarem da CPMI de 8 de janeiro não podem esquecer de uma coisa muito importante. Junto com eles, lá no Congresso, no dia a dia da CPMI, estará o pensamento e o voto de dezenas de milhões de brasileiros. Você, Dantas, e antes do seu comentário, sei que você tem uma informação importante sobre aquela discussão em torno do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O ministro Alexandre de Moraes tinha determinado que fosse apreendido o documento, mas não foi, é isso, Dantas? Não foi apreendido. O que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes, ele fez alguns requerimentos genéricos, mas que cabe à Polícia Federal, o delegado responsável pelo inquérito, decidir se é conveniente para a própria investigação. Então não foi apreendido, o passaporte permanece na posse do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria aproveitar, Brown, a gente pode falar daqui a pouquinho, mas só para trazer também a notícia que acabou de sair da Rosa Weber votando para derrubar o indulto do Bolsonaro ao Daniel Silveira, tá? Ela depois o julgamento foi suspenso, mas ela, como relatora, ela votou então para derrubar o indulto. Ela disse o seguinte, abre aspas: a verdade é que o indulto foi para beneficiar aliado político de primeira hora, condenado por 8 anos e 9 meses de prisão. O chefe do Poder Executivo, ao assim proceder, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo atos com efeitos inadmissíveis. O objetivo de afinidade ideológica não são compatíveis. Tal proceder revela a faceta autoritária e descumpridora da Constituição Federal. Aqui, informação colhida pela nossa repórter, a Paula, diretamente lá do julgamento do STF. E sobre essa mudança na composição da CPMI, Dantas, o que achou do resultado, que na prática é a perda de uma cadeira dos oposicionistas? O que parece é o seguinte: o Arthur Lira, como eu já disse antes, né, ele acorda num dia e é governo, no outro dia acorda e é oposição. Na verdade, o que o Arthur Lira quer, o que ele gosta de fazer é exercer o seu poder, né? Então, ao mesmo tempo que ele abre espaço na CPMI para o governo, ele está neste momento ele não, mas deixou o encargo com o Marcos Pereira, porque ele viajou, mas ele deixou na pauta a votação do decreto do Lula, em relação ao saneamento, ao marco do saneamento. Aqui essa votação ela pode vir a derrubar, a suspender o decreto, o que será uma notícia muito boa para a sociedade de uma maneira geral. E aí o meu elogio também ao Arthur Lira, né? A gente tem decisões que são boas para a sociedade e outras que não, por isso que vale a pena a gente sempre analisar com critério aqui, com cuidado, sem se deixar contaminar pela emoção. O fato é que neste momento a Câmara está votando a suspensão do decreto do Lula. Se o fizer, vai ser uma derrota constrangedora para o governo. Então, ao mesmo tempo, ele está lá abrindo espaço para governistas na CPMI do 8 de janeiro. É disso que é feita a política. Avinato. Bom, então, já estou atordoado de tanta coisa. Primeiro, a CPMI
Era o esperado. Afinal de contas, o Lira teve com Lula antes da suspensão do projeto de lei da censura e depois, cobrando, fazendo, olha, eu estou cumprindo a minha parte, você está cumprindo o seu? E talvez algo tenha acontecido, imagino, conjecturando que algo tenha acontecido, que a vaga do PT foi ampliada. Por que a gente tem que conjecturar e não falar com certeza aqui no Brasil? Porque tudo se esconde do povo, tudo se esconde da imprensa. Se faz tudo no escuro, na calada da noite, na madrugada, sem que ninguém saiba. Nós temos também aqui esta informação. Primeiro, você sabe que eu estava verificando o site da PL da censura ontem, e para tirar um projeto que está na ordem do dia da pauta de votação, você precisa de requerimento escrito. E o requerimento do Orlando Silva foi verbal. Mas daí eu estava escarafunchando no site. Você acredita que foi uma deputada do PL, partido do Bolsonaro, que fez um requerimento escrito e protocolou às 16h42, pedindo para suspender a votação que ia enterrar o projeto e para criar uma comissão especial para fazer um outro parecer? Pois é, meus queridos, a gente não pode acreditar em tudo que houve. Tá aí, olha, é um requerimento da deputada Sonise Barbosa, do PL do Amapá. Sonise Barbosa fez esse requerimento, então aí ela sedimentou a legitimidade da suspensão da votação. E quanto à decisão da Rosa Weber, que o Cláudio Dantas trouxe, é revoltante. É revoltante. Ela está tirando um direito líquido e certo, reconhecido pela Constituição Federal, pelo Código Penal, pelo Código Processual Penal. Ela está digladiando um direito do presidente da República. Agora, veja, quando a gente fala, de fato, existem elementos para que o Bolsonaro ele seja investigado, e eu falei com o Bolsonaro hoje à tarde no Pânico, tive a oportunidade, a honra de fazer a primeira pergunta, e quero acreditar na resposta que ele deu, que ele é vítima de uma armação, porque nada nesse inquérito tem a foto dele na cena do crime, mas tem login. Aí quando eu vejo que outras coisas acontecem no Brasil e ninguém é punido, quando eu vejo uma ministra como a Rosa Weber dá uma decisão inconstitucional dessa, e invoca ainda a constitucionalidade do indulto, da graça, na verdade, com a qual ele beneficiou o Daniel Silveira, por mais que eu discorde, por mais que eu tenha nojo da ação do Daniel Silveira, eu tenho que reconhecer que o presidente da República tem o direito de fazer o que fez. E ela invoca a Constituição para arrebentar a Constituição. Então, de um lado, não dá mais para falar de constitucionalidade no Brasil, não dá mais para falar de devido processo legal. Acho que a gente precisa parar, liberar tudo, parar todas as investigações e acertar. É para todo mundo? É uma democracia? Então vai. Todo mundo vai responder por seus malfeitos perante a lei. Agora, o que não dá para continuar é isso. Nesta decisão, o STF acerta. Nesta outra decisão, o STF acaba com a Constituição. Nessa outra decisão, ele beneficia um polo da ideologia política. Na outra decisão, ele só persegue o opositor. É claro que parece, pela investigação, que Bolsonaro teve mal feito. Mas não tenho dúvida nenhuma de que ele está sendo perseguido. Porque, afinal de contas, é só a direita nesse país que vê a cor do direito e a tinta da caneta do juiz no seu calcanhar.